Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao canal Automatiza. Vamos dar início à nossa aula de número 4. Na última aula a gente finalizou lá o nosso programa e ia começar a criar as nossas variáveis, é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai iniciar aí nossa criação de variáveis lá. Então vamos às obras, vamos abrir aqui nosso programa. PLC Tags, Show All Tags. Eu já até criei aqui já, para adiantar a aula. Conforme tinha falado, no PLC a gente não vai usar os endereços absolutos, que seriam esses caras aqui. Por exemplo, M0.0, M0.1, 0.2, 0.3. É habitual a gente usar no nosso programa os endereços simbólicos. O que é simbólicos? A gente dá um nome para os nossos endereços aqui, por exemplo. No meu programa, o que vai ser o M0.0? Vai ser a minha emergência. M0.1 botão liga, 0.2 sensor grade, sensor cilindro e a saída do meu cilindro. Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar com as memórias lá, os endereços físicos? Eu criei memórias por quê? Para a gente simular, porque vai ficar mais fácil eu simular o programa, porque eu não tenho aqui as chaves físicas de emergência, os sensores, então eu vou criar as memórias, que são os M's, que no nosso programa ia corresponder às entradas físicas aqui. Então seria a mesma coisa. Então para mim simular é mais fácil. Como eu não tenho a chave aqui física, vou usar memórias. Então a gente criar nossos simbólicos aqui é para depois que nosso programa estiver pronto, a gente conseguir entender melhor. Do que simplesmente vir aqui e declarar as memórias sem nenhuma descrição delas. Isso é chamado de simbólicos. E esses caras aqui são endereços absolutos. Esses caras aqui são endereços absolutos. E esses caras aqui são simbólicos. Então vamos lá, vamos à obra. Então a gente falou que a gente ia criar uma função. Que seria um FC. Então para criar uma função e adicionar ela, eu vou aqui em add new block, FC. Aqui eu vou dar um nome de controle prensa. Block. E vou dar um OK. Antes de dar um OK, eu vou selecionar a linguagem que eu vou estar usando. Então, eu vou usar blocos funcionais, que é o FDB, Function Blocks. Vamos lá. Então, eu criei minha função. Então, aqui, quando eu criei minha função, ele me abre de programação. Para eu inserir aqui minha loja de programação, eu vou aqui em Instructions e vou começar a criar minha lógica. Só que para isso, eu vou criar primeiro meus endereços aqui, locais. Então nessa tabela de show all tags eu criei uns endereços locais, globais, que eu vou estar usando. E dentro do meu bloco aqui, na minha função, eu vou criar meus endereços para esse bloco. Então eu vou criar emergência. Deixa eu fazer um negócio aqui para melhorar, para não pegar os endereços lá. E aqui. Deixa eu puxar isso aqui. De forma que eu consiga estar trabalhando com a tabela aqui do lado. Então vou criar minha emergência. Vou chamar de início. Operação. Início operação.
sensor grade, sensor de grade, e saída cilindro, e meu out, não, desculpa, esse aqui seria cilindro estendido. E aqui eu vou criar meu out, saída cilindro. Então aqui eu criei minhas variáveis locais, certo? Vou criar minhas instruções agora, que é minha loja de programação. Depois vocês vão entender o que eu estou fazendo. Eu estou criando eu declarei variáveis globais e estou criando variáveis locais agora. As locais eu só posso usar dentro do meu bloco, dentro da minha função. Então vamos inserir nossa lógica lá. A gente vai inserir uma porta end com 4 entradas. Para inserir mais uma entrada eu clico nesse pino amarelo aqui. E aqui eu vou declarar minhas variáveis. Vou inserir minhas variáveis. Vamos seguir nossa lógica aqui. Como vai ficar? Aqui seria a nossa lógica. Nossa lógica aqui. Vamos criar igual aqui, né? Aqui vai ser início de operação. Início de operação. Sensor de grade. Cilindro estendido. Emergência. Vamos colocar um bloco de 7 aqui na nossa lógica. Qualquer pino aqui para eu inserir uma linha é só arrastar e clicar. Aqui vai ser saída do cilindro. Para o nosso programa ficar organizadinho, eu vou criar aqui os outros blocos na Network 2. Então vou colocar uma porta OU aqui. Uma porta OU de 3 entradas. Cilindro estendido. Sensor de grade. E emergência. Aqui, para que eu possa inverter essas duas entradas, eu vou em instruções. Vou aqui em General, inverte. Arrasta esse cara. Preciso inverter mais um, né? Arrasta esse cara. E tenho que inverter um aqui também, conforme nossa lógica lá. Aqui eu vou colocar um reset, que é para resetar minha lógica. Minha saída, cilindro. Então venho aqui, salvo esse cara aqui. Então deixo salvo. Salvei aqui. E nossa lógica, nossa função estaria pronta. O que é legal disso aqui, vocês vão entender. O que é uma função? A minha função contém a parte funcional do programa. Com ela eu posso criar funções que eu posso reutilizar, lógicas de programação e funções complexas de cálculo, por exemplo. Por quê? Imagina que numa fábrica lá eu tenho 10 prensas.
E eu tenho que executar em vários locais diferentes a mesma lógica de prensa. Então, se eu fosse criar uma lógica para cada prensa, eu teria que fazer essa lógica de programação aqui 10 vezes. O que é legal da função? Eu crio uma função, que eu criar a função aqui, controle da prensa, minha função. E o que eu faço agora? Eu vou reutilizar a minha função dentro do bloco OB1. O bloco OB1, vocês lembram que eu falei que ele é um bloco aqui de chamada cíclica? Um bloco de execução cíclica, onde que eu chamo minhas funções, eu declaro minhas funções, meus blocos funcionais, minhas lógicas. Isso que eu vou fazer, eu vou abrir o bloco OB1 agora e vou chamar a minha função aqui dentro. Eu simplesmente pego o meu bloco FC1 e arrasto ele. Olha só que legal, a gente criou aqui um bloco de função controle de prensa. Então, simplesmente, se eu tiver 10 prensas aqui, eu vou arrastar no nosso bloquinho 10 vezes. Aqui, ó. Eu vou arrastar o bloquinho 10 vezes, vou ter 10 controle de prensa. Uma única programação. Então, é para isso que é uma das opções de criar função. Para não estar repetindo a lógica várias vezes. Então, para isso que eu uso. Vou deletar aqui. De novo, a gente clica e arrasta. Agora sim, aqui eu vou inserir agora minhas variáveis, por exemplo, emergência, início, botão liga para iniciar a operação, sensor de grade, cilindro, sensor cilindro, que é o cilindro estendido, e aqui eu vou linkar minha saída cilindro. Vou salvar aqui. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Vamos só recapitular o que a gente fez. A gente aprendeu a criar nossos símbolos, que são nossas variáveis, de acordo com o nosso projeto. Aqui eu usei memórias para facilitar o nosso teste, porque eu não tenho as chaves de emergência aqui nos sensores. A gente aprendeu a criar uma função. Então o que eu faço? Eu crio uma função, uma única função, de forma que eu possa reutilizar minha função várias vezes, que não falei. Eu posso ter 10 prensas e utilizar a mesma função para as 10 prensas. Como que eu fiz isso? Eu fui no bloco OB1 e chamei a minha função FC1. Então essa é uma das utilidades de criar função. Certo? A gente aprendeu a diferenciar o que é variáveis globais. Globais eu posso usar em todo o meu programa. E variáveis locais eu só consigo usar no meu bloco, dentro do meu bloco. Eu não consigo, por exemplo, usar essas variáveis aqui dentro do bloco OB1 lá. Então, espero que tenha gostado da aula aí. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, comenta. E quem gostou aí, se inscreve, por favor, para ajudar a manter o canal aí. Na próxima aula a gente vai aprender a descarregar o programa, fazer um download para a CPU. Vai ser um download real, que eu tenho a CPU aqui. E entender a lógica e testar os programas. Até mais.